Dia 29, então, hoje a gente vai encerrar a disciplina de Fundamentos de Rede. Certo? Fundamentos de Rede. E semana que vem, no meu microfone, eu dei uma mexida aqui na configuração. Alguma coisa no meu microfone, então. Bassorantes, o teu microfone tava bom, agora tá uma bosta. Desculpa a sinceridade da palavra, mas ficou bem ruim. Sério? Ué, cara, pera aí então. Abaixo. Agora piorou, né? Não, não, agora ficou bom. Agora ficou bom. Tá, deixa eu ver aqui a configuração. Então. Boa noite. Ué, Tá meio bugadinho ainda, senhor, teu microfone, mas dá pra entender. Tá tá, uns chiado, parece. eu vou afastar então um pouco da boca. Vamos ver se melhora. Agora Ô, sim. tá top Agora aí. mesmo. Ficou bom. Tá top. Tá top agora mesmo. Agora ficou top, então tá. É um probleminha na BIOS, né? O bichinho ignorante operando o sistema. Cara, eu tenho um catatal de microfone aqui. Aí, de repente, qualquer coisa, eu tenho até o da lapela aquele, sabe? Qualquer coisa eu ponho até o da lapela. Mas o cara enjoa, meu. O cara enjoa. Eu tenho um aqui todo fofolete, assim, cara, mas aquilo esquenta muito a cabeça do cara. Eu acabei desistindo daquele. E esse aqui eu achei assim, mais levezinho, né? De aço e tal, mais levezinho, mais. Vamos lá, então. Então é o seguinte, ó, hoje a gente encerra redes, tá? Hoje encerramos redes. Semana que vem começamos sistemas e aplicações distribuídas, tá? É o seguinte, ó, daí na semana que vem, vocês vão escapar do feriado. Tem feriado no dia 12, dia 12 é quarta-feira. Ah, beleza, escapamos do feriado, tá? Então, no dia 13, tá? Dia 13 de outubro, certo? Olha só, gente, eu não vou falar hoje de paper, tá? Mas como tem muita gente mandando mensagem em particular desesperada, arrancando os cabelos, chorando, fazendo posição de fé, aquela coisa toda, tá? Gente, calma, não é esse desespero todo. Agora em outubro, vocês podem começar a me mandar para eu revisar junto com vocês os papers, certo? O pessoal pensa que tem que publicar o paper já agora, dia 13. Não, gente, é a partir do dia 13. Ok? E outra coisa, ainda nem está liberado lá no AVA de vocês isso aí. Então mantenha uma calma, tá? Por favor. Eu tenho recebido um monte de mensagem, o pessoal tudo em desespero. Ah, eu vou cancelar curso, eu vou cancelar a vida. Não é assim, tá, gente? Já calma. Então, a partir do dia 13, mas na verdade, tá? Tu pode publicar a partir do dia 13, pode publicar durante outubro. E daí sim, tem uma data máxima lá em novembro, cara. Tá? Mas, pô, ainda faltam 60 dias para isso, tá? Então, semana que vem a gente, na verdade, dia 13 a gente vai falar sobre paper, tá? Então, se acalmem, tá? Ainda dá tempo de montar o grupo, de pesquisar, de fazer toda aquela questão do paper. E o pessoal está desesperadamente, assim, apavorado, tá? E é sem justificativa, certo? Mas tudo bem, tá? É a partir do dia 13. Mas vocês, a partir do dia 13, podem mandar, eu vou revisar e a gente vai ver quando tiver isso pronto para publicar no AVA. Ok? Então, até o dia 13, segura a emoção, tá tudo tranquilo. Não tem motivo, tá? Não priamos cânico. Ok? Luan de Souza. O tio tá ruim dos olhos hoje. Luan de Souza, tá?
Então, eu tenho aqui, eu vou falar, eu tenho dois assuntos, dois recados aqui, um da secretaria que eu tenho que dar, tá? E já vou dar esse aqui do Luan também, que é pertinente, tá? Então, é o seguinte, as horas complementares, tá? Bom, eu não sei aqui, tá? Às vezes as turmas são mistas, tem gente do ADS e gente do GTI, beleza? Então, é o seguinte, horas complementares, tá? Tu tem até o final do curso, complementares. Tu tem até o fim do curso. O curso tem 6 semestres, então tu tem até o 6º semestre para concluir elas, tá? A turma de ADS tem que ter 120 horas, tá? A turma de GTI e de segurança da informação, tá? São 100, tá? Eu não sei, assim, se tem mais alguém aqui de alguma outra turma, porque eu sei que as turmas são mistas, né? Por exemplo, tem alunos que, a grande maioria eu sei que é ADS, tudo bem. Mas eu sei que é misto, né? Tem alguns que é GTI, outros é segurança. Então, eu não sei se tem. Esse dia tinha um aqui que era até de engenharia de software na turma. Tá? Então, gente, vocês têm isso aqui até o fim do curso, até o último semestre para vocês completarem essas horas. Pode falar. Acho que alguém foi falar e. Ok? Tá? Então, horas complementares, tá, gente? Tem até o fim do curso. Só que eu vou dizer uma coisa, tá, gente? Eu já fui acadêmico, já tive aí do lado de vocês. Fala, Bruno. O Bruno pediu licença. Pode falar? Ah, que bom. Tá? Então é o seguinte, ó, eu já tive aí do lado de vocês, tá? Já fui acadêmico. Eu continuo sendo acadêmico, né? Eu estou agora fazendo a terceira pós-graduação. E, na verdade, eu estou concluindo ela em dezembro, tá? E eu também rodei em 2 disciplinas, tá? Estou repondo disciplina, tá uma correria danada pro meu lado também, tá? Então é o seguinte, não deixa as horas complementares para o último semestre. Ah, não, a recém é o segundo, vou empurrando, tranquilo. Ah, não, isso aí eu vou ver lá no 5º semestre, não deixa. Até porque o paper vai começar, depois ele começa a aumentar de exigência, de tamanho e coisas que vocês vão ter que fazer, e tem aquela pressão natural do fim do curso, tá, gente? O fim do curso, sim, gente, o fim do curso tem que ter, assim, ó, tem que ter uma estrutura psicológica, tá? Porque na minha turma mesmo, teve uns 2, 3 que eles trancam, né, para fazer depois, com calma, tá? E eu mesmo fui um que no fim do curso eu rodei no último semestre. Eu tive que repetir o último semestre, por uma baboseira minha, tá? Tem a pressão natural do fim do curso. Então, não deixem as horas complementares para o final. É um conselho. O bicho pega, tá? É deploy, tá? É deploy com o cliente ligando e 1000 pressões. Tá? Não é fácil. Okay? Cara, eu vou tirar um print lá do Ava, tá? As horas complementares é bem na entrada ali do teu Ava. Quando tu entra ali já tem assim, incluir horas complementares, tá? Daí na aula que vem eu vou tirar o print e vou mostrar isso direitinho para vocês, tá? Eu só tô dando esse recado assim porque é muita gente mesmo que tá perguntando, né? Mas daí a aula que vem a gente tem toda essa instrução aí. Bom, beleza. Tá? O último recado da secretaria, tá? É aquela questão lá do aceite do contrato, tá, gente? Então é o seguinte, o que acontece com o aceite do contrato, tá? O pessoal entra ali e às vezes entra no AVA, aparece um banner, aparece um pop-up, o pessoal fecha, né? E não abre mais, tá? Acontece alguma coisa, não abre mais. Então é o seguinte, o aceite do contrato, tá? Ele não vai gerar um boleto, tá? Ele não gera nada extra, tá? Não gera boleto extra, tá? Ele é apenas uma formalização, tá? E a turma de quinta-feira ainda nem 50%. E olha só, eu tenho bastante aluno aqui. Agora, nesse instante, tem 50, 1, 2, 3, 4, tem 55 pessoas agora aqui, nesse instante. É bastante gente, né? Tá? E a turma chega a ter por aula 80, 90 alunos, cara. Ela aumenta aqui, tá? Então, o que acontece?
Eu não tenho nem 50%, eu tenho 52%, parece, da turma que deu aceite no contrato. Tá? Isso aqui não gera nada, tá? É apenas uma formalização a nível de secretaria. Vocês sabem que tem que ser tudo organizado, né? Ah, professor, eu nunca mais vi isso. Então, tu vai lá em atendimentos, ali no teu AVA, né? Atendimentos, documentação, atendimentos, documentos, situação do contrato. E só clicar no aceite, tá? Não vai gerar nada demais, mas vai formalizar para nós aqui. Vai aparecer ali que tu leu o contrato, tu aceitou e teu. Tá? É uma formalização, tá, gente? Então, faça isso aí depois da aula, no intervalo. Dá uma procurada, vê a tua situação lá para nós, tá? Porque o pessoal da secretaria, eles estão me cobrando, né? Jefferson, a tua turma aí da quinta ainda não chegou nem a recém passou da metade. Então, falta muita gente dar o aceite. E eu sei, né, cara? Eu mesmo sou aluno, né? Eu sou acadêmico também, do pós. Cara, eu entrei ontem no meu ambiente do pós, cara, tinha 15 avisos da Uniaselv para mim. Para ver, né, cara? Mas é uma correria. Fala, Patrick. Ô, professor, só repete aí como é que é de volta. Em atendimento, o que mais? Que eu vou ver aqui se no meu tá certo. Ele não tá aparecendo para ti? Eu vou tirar um print e botar no grupo no Zap, tá? Ah, pode ser? Show de bola. Isso. É atendimentos, documentos, situação do contrato, tá? Eu tô colocando lá no Zap, tá, gente? Que é muito Show. importante. Beleza? Botei no Zap também, tá? E as horas complementares também, eu vou tirar um print disso aqui, que é uma informação importante, também vou colocar no Zap, tá? Mas tá uma beleza aqui hoje essa máquina. Ai, não tá deixando eu tirar o print, por quê? Beleza, consegui. Tá? Tô colocando lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Os avisos também. Então é importante vocês terem, tá? Dar esse apoio aí para nós, tá? Outra coisa que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp é o calendário, tá? Isso também é importante. Tá? Eu sei, cara, assim, o cara corre, né, meu? E é uma correria, né, cara? E nem sempre o cara consegue ver tudo que tem lá. E tem uma vida acadêmica, a gente tem uma vida acadêmica, certo? Mesmo sendo IAD, sendo para aqui, a gente estando em sala de aula online e tal, mas há toda uma vida acadêmica, né, por trás, tá? Então a gente tem que dar uma olhada nisso aí, né, cara? Ou então, que nem eu disse para vocês, cara, eu entrei lá no meu AVA, tinha umas 15 mensagens da Unicelv para mim, cara, tá? Daí eu comecei a resolver uns lados lá também, né? Então a gente tem, eu sei, é corrido. Todos nós corremos, né? A gente tem as nossas vidas aqui, a maioria, o pessoal trabalha, tem as suas atividades, não é fácil, né? Já tem alguns que estão na lida, são desenvolvedor e sabe como é que é, né, cara? E eu tô em 3 projetos, então é uma loucura, né, cara? Tá? Pra ter uma ideia, cara, eu pedi um dia de folga para conseguir concluir a minha prova no pós, tá? Porque no pós é tudo dobro, tá? É tudo dobro. As provas é tudo dobrado. É um absurdo de gigantesco, assim, as estudos. Eu te pedi na firma, me dá um dia, eu tenho que concluir. Eu já rodei em 2, né? Não posso. Beleza? Dados os avisos. Vou abrir aqui o livro, tá? Então a gente já vimos bastante coisa dessa disciplina aí, né? Deixa eu pegar o livro, tanto físico e tanto o livro ali para colocar na tela com vocês aqui, tá? Fundamentos de redes de computadores, certo? Cara, assim, ó, tem, eu sei que para uns, tá, pode até parecer chato, né? Professor, né? Como é que a pessoa não sabe, não sei o que, tá? Mas tem gente que faz pergunta, pode ser simples para ti, básica para ti, para alguém pode ser uma dúvida, tá? Alguém perguntou, professor, o que vai cair na prova no colo? Gente, eu não tenho nem ideia. Eu sei que vai cair o que está no livro, só isso, tá? Eu só dou aula. É tudo dividido. Eu nem participo desse negócio de questões, nada, tá? O minha selva nem deixa. O professor não tem acesso a isso. É tudo dividido, tá? As funções. É igual o AVA de vocês, tá? Aqui, ó, o Lorenzo, por exemplo, aqui, né, ele botou
um print do AVA, eu não tenho nem acesso a essa imagem de AVA aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Eu vi ali, ó, que ele colocou semestre, né? Calendário, ajuste de disciplina, atividades complementares. Valeu, são aí, tá, Lourenço? Botou um print ali, tá? Então tá ali, ó. Tá? É bem semelhante com o do pós, tá? O do pós é mais ou menos parecido, só que a hora complementar é embaixo, certo? Então, eu não sei o que vai cair na prova, eu não faço questões, gente, tá? Vocês viram aquele dia aqui em aula, né? Teve uma comissão, o pessoal veio aqui e se apresentou, o pessoal que monta essas provas, tá? E corrige, né? Então, não tem ideia. Eu só digo assim, ó, eu sou tudo pedagógico, tá? Eles mandam assim, ó, passa o livro. Então, o que tá nesse livro é que vai cair. Isso que eu sei. Beleza? Deixa eu abrir aqui o livro digital, né? Para acompanhar junto com vocês. Ai, avaliação de livros. Só um pouquinho. Cara, eu sinceramente vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não gosto muito de HD muito extenso no computador, porque depois eu me perco. Fica muita coisa no HD, né? Eu gosto de HD que é menor, sabe? Agora achei aqui. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Tá. Então, nós vamos terminar aqui na página, o que faltou aqui, ó, a unidade 2, tá? Faltou aqui a página 125, tá? Eu vou estar na página 125, eu já vou tirar o print aqui, ok? Claro que a gente já falou isso aqui tudo, né? Já passou, mas eu vou ver junto com o livro com vocês, tá? Só para tem uma galera aí que disse que eu não leio o livro, não sei o que, tal. Daí eu disse para a Grace, agora então vou tirar print do livro e vou ler o livro, tá? Vamos ler o livro então, tá? Então a gente já viu, né, desde a primeira aula, tá? Que para ter rede, né, a gente precisa tanto do hardware, tanto do software, tá? Deixa eu só pegar aqui a página 125, ok? Então vou colocar aqui, ó. Tá? É o fim da unidade 2 lá, tá? Que é o tópico de rede. Desculpa, o fim da unidade 2, né? A gente viu os protocolos, o DNS, o FTP, aquele monte de tipo de protocolo e as funções de cada um. A gente viu o modelo OSI, né? A gente viu o modelo TCP/IP, que é o mais moderno, em 4 camadas. A gente viu as camadas, a gente, né, viu o pacote, viu o transporte, né? A gente viu toda aquela coisa. Então, obviamente que durante a aula, desde a primeira, a gente sempre acabou falando em equipamento, tá? Mas aqui tem uma parte específica do equipamento que ele vai estar falando, né? Tá? E é a página 125 mesmo, tá? Então, página, deixa eu só pegar aqui, tá? Página 125, certo? Então, desde a primeira aula, né? Eu até fiz aquele desenho, né? Um desenho bem básico, né? A gente vai ter hardware, vai ter software, que é a parte das aplicações, para poder ter uma rede, né? Então, até fiz esse desenho, né? Vocês se lembram, né? Na primeira aula, né? Então, a rede, ela tem que ter as duas partes, né? A rede de computador, ela vai precisar ter uma questão em hardware e uma questão em software, certo? Tá? O software é as aplicações em si mesmo, tá? Certo? Tá? Então, aqui, essa parte aqui dos equipamentos, obviamente, que é o hardware, né? O hardware é aquela coisa, aquela questão da parte que a gente toca, né? É o tangível, certo?
Tá? Então, ele está aqui. Todas as redes de computadores são formadas por um conjunto de ativos, que são os equipamentos. Tais ativos, né, devem ser alocados adequadamente, baseado no funcionamento e topologia lógica, né, utilizada na rede. Na construção de uma rede se faz uso de diferentes equipamentos, alocados e configurados diferentemente um dos outros, pois cada equipamento terá uma função específica dentro do ambiente onde está localizado. Certo? Então, é óbvio, né, que eu creio que hoje, até o equipamento que qualquer criança aí conhece é o roteador, né, cara? Esse é um equipamento hoje que qualquer criança conhece, né? Imagina só, né, cara? Se o roteador para, é aquela tristeza em casa, né? Imagina só o roteador pega fogo, né? É um velório, né? Correndo, né? Sai todo mundo desesperado para ir comprar outro. Né? Não pode parar, né? Eu queria saber assim, ó, alguém desliga o roteador de noite? Alguém desliga o roteador na sua casa em algum instante, em algum momento? Alguém faz esse jejum digital? Fala, Patrick. Tinha uma época, professor, que tava viciado no Zap Zap, né? Mas isso há muitos anos atrás. E a mãe e o pai desligavam de madrugada. E eu falo, não desliga, gente, vai estragar. Uhum, uhum. O Lorenzo botou que só quando tem temporal, né? Cara, eu confesso para vocês, tá? Eu desligo toda noite o meu roteador. Quando eu vou deitar, eu desligo. Tá? Então aqui em casa todo mundo sabe que é uma norma, né? Não passa da meia-noite o roteador, a gente desliga tudo. E daí a gente só liga tudo de novamente às 6 da manhã. Certo? A hora que recomeça o movimento na casa, né? Um vai para cá, outro vai para lá, vai para o seu serviço, né? E eu desligo todos os dias, tá? Eu faço essa limpeza digital, né? E quando eu entro no quarto, eu sou bem ousado. Quando eu entro no quarto mesmo, eu desligo o Wi-Fi, roteador, dados móveis, desligo tudo. Então, de manhã, quando eu ligo, às vezes tem um monte de mensagem, coisa, né, que o pessoal manda. Mas eu faço essa limpeza digital de noite, tá? Então, o pessoal da minha família sabe, né? Ó, o Jefferson, se alguém aconteceu algum caso, não adianta nem mandar mensagem pelo WhatsApp, nada. Tem que ligar direto pro telefone dele, tá? Mas esse sou eu, né, cara? É um hábito meu, tá? Eu sei que tem casa que se o pai e a mãe falar que vai desligar o roteador, os filhos põem fogo no pai e na mãe, né? Eles botam fogo no pai e na mãe, tá? Mas eu faço, cara, eu faço essa loucura, tá? Então, vamos lá. Página 125. Então, os equipamentos de rede, tá? Eles fazem parte da estruturação da rede, tá? Então, tá aqui, né? Opa. E aquilo, né, cara, se tu vai ver, hoje não existe mais isso, né? Na minha época tinha isso, né? O rapaz ia visitar a moça, né? Hoje não existe mais essas coisas, eu sou arcaico, né? Mas modernizando o meu tempo, né? Se o rapaz vai visitar a moça e a moça cede a senha do Wi-Fi, é para casar, né? Não tem dúvida, né? É para viver junto. Na minha época tinha isso, né? Eu sou meio antigo mesmo, né? Rapaz ia visitar a moça. Hoje não tem mais essas coisas, né? Tá tudo muito mudado. Mas se Marcelo também desliga quando sai de casa e fica fora durante o dia. Boa, Marcelo. Cara, assim, ó, o que eu fiz aqui também, sabe quando eu saio, Marcelo, o que eu gosto de fazer, eu botei filtro de luz, né? Certo? E eu sou bem louco por esses filtros, cara. Até tem aqui um filtro sobressalente, ó. Esses filtros, certo? Então, eu ligo os meus equipamentos tudo nesses filtros. O computador, o roteador, tá tudo ligado nisso. Quando eu saio, né, é bem fácil. Desliga uma coisa, desliga tudo, né? Inclusive, eu tenho dois. Eu tenho esse aqui sobrando. Eu tenho dois aqui no escritório e mais esse sobrando. Pode falar, Júlia. Aqui em casa é até engraçado, professor. Eu desligo todo domingo, porque a gente tem um vício do LOL aqui em casa. Todo mundo quer jogar LOL.
E aí eu desligo domingo. E quando meu pai vem para almoçar, meu pai já desespera, querendo saber por que não tem internet domingo em casa. E assim, pai, domingo a gente não usa Wi-Fi aqui em casa. E o pai quer de jeito maneiro o Wi-Fi para ele mexer no telefone. Ele não fica sem. Ele tem que botar dados móveis, né? Vai abrir essa mão, né? Sim, aí a gente brinca que a gente usa quando a gente sai de casa, porque a gente tem uma Alexa com câmera e eu fico cuidando dos meus gatos, porque eles fazem bagunça e eu tenho um gato cego. Aí o fim de semana, quando a gente sai, fica ligado direto. Mas quando a gente tá em casa, a gente desliga. Olha, né, falando em gato, eu tenho um gatinho, Donatello, que ele não tem a mão da frente. Ele nasceu sem, tá? E nada impede, ele foge para cima da casa. Hoje eu tive que botar a escada e tirar de cima da casa. Sim, Loucura, né? o meu gato, ele é cego e a gente tem um janelão na sacada e ele sobe e não sabe descer. Só que eu não sei nem como ele consegue subir. Ele é um Não, terror. tem que cuidar os bichos, né? E hoje eu tive que botar a escada e tirar o Donatello de cima do telhado, guria. Sem a mão ele foi, imagina só, né? Não, eles Então, são terríveis. terrível. É o instinto, né? É forte demais. Então é o seguinte, ó, por que eu falei assim, desligar o equipamento, tá? Parece assim, professor, esse assunto não tem nada a ver, né? Desligar o equipamento, tá? Hoje a aula aqui é de redes, a gente está falando em redes, tá? Hoje, inegavelmente, as pessoas ficam 25 horas por dia conectadas na internet, né? O dia tem 24 horas, mas as pessoas ficam 25, tá? Porque elas deitam na cama, passa da meia-noite e elas ficam até 1 da manhã. Então, elas acabam usando 25 horas num dia na internet, tá? E, assim, já existe, né, clínicas de tratamento de desintoxicação tecnológica, tá? Então, por isso que eu perguntei até, certo? Claro, eu sei que tem gente que não tem possibilidade de desligar mesmo, né? Por alguma coisa do serviço e tal, né? Então, só estou perguntando, né? Porque, como a Júlia falou, né? No domingo eles desligam, tá? Eu sábado, depois das 5 horas, eu desligo o computador, não ligo mais também, tá? Eu só liguei o computador esse ano uma vez no sábado de noite, assim, para fazer uma coisa assim que era muito urgente para a esposa mesmo, tá? E foi assim, liguei, fiz e já desliguei. Tá? É uma questão também de desintoxicação tecnológica, porque eu trabalho das 8 às 10 todo dia, né? Durante mais de 20 anos no computador. Então, pô, tem uma hora que eu não quero ver computador, tá? E a rede também, né? Ela tem já uma clínica que trata dependência tecnológica. Parece piada, mas vocês podem até procurar depois aí no Google aí, tá? Dependência tecnológica, vocês vão ver. Tem diversas clínicas já tratando pessoas com a dependência tecnológica, tá? Por isso que eu perguntei, tu consegue desligar o teu roteador por alguns momentos? Então, vamos lá, equipamentos da rede, tá? Ao estruturar uma rede de computadores, tá? Vários ativos são utilizados para montar a estrutura lógica da mesma. Sendo assim, vamos estudar detalhadamente, né, as principais funções e como aplicar os principais ativos dentro da rede, ok? E por que então, o primeiro que ele vai falar aqui, tá? Página 125, ainda, tá? É o hub, tá? Então, pode ser que para alguns, né, já viram um hub na vida e tal, né? Não tem mistério nenhum, tá? Mas é um elemento, né? É um equipamento de rede, o hub. O hub é um equipamento muito comum e amplamente utilizado nas redes devido à sua fácil implantação e não necessidade de configuração. Então, olha só, isso aqui é interessante vocês marcarem, porque para a prova sempre cai isso aqui, ó. Equipamento que não precisa configuração. Hub, tá? A sua principal funcionalidade é receber determinada informação de uma das portas e replicar, tá? Então, o hub, então, ele replica, tá? Para todas as demais portas que estão, né, a fim de entregar a informação e os hosts conectados, certo? Então, o hub não precisa de configuração, ok? Tá? Isso aqui, então, é a famosinha, tá? Pergunta para a prova que cai, tá? Por isso que eu estou dando
uma revisão, né, passando essa parte aqui, porque eu sei que a gente já falou nos protocolos e acabou falando também nos equipamentos, mas hoje vou terminar aqui essa parte do livro mesmo, tá? Para reforçar para vocês aí. Então aqui, né, ele tem o esquema do hub, né? Como funciona o hub aqui, né? Na imagem, tá? Ele colocou aqui como que ela funciona, tá? Então ele simplesmente aqui tem os equipamentos, ó, tá? Ele não precisa de configuração e as informações então são distribuídas através dele, tá? Sem essa necessidade de ter que estar configurando, né? Tá? Então o pessoal usava muito isso aqui, né? Até na Lan House, né? O pessoal das antigas que foi em Lan House viu muito o hubzinho ali, né? Tá? É um lugar que a gente mais via, né? Aqui. E daí ele tem portas, né? Tinha hub com 8 portas, tinha hub com 6, tinha diversos tipos de hub, né? Que são os quantos computadores tu poderia conectar nele, tá? Aqui tem mais um exemplo, ó. Mais uma imagem que eu tenho separada aqui, ó. Tá? Então, simplesmente tu consegue, né? Conectar ali vários computadores ali e distribuir, tá? Fazer uma rede, né? Certo? Ali tranquilamente, tá? Sem ter que estar configurando. Tá? Bom, o próximo equipamento aqui que ele vai falar, tá? Então, o hub atua somente na camada física da rede, né? Ele não realiza nenhum tipo de tratamento, tá? Ele só transmite mesmo, tá? A principal aplicabilidade refere-se à concentração de sinal, onde realizará o agrupamento e interpretação dos dados, tá? Depois do hub tem o switch, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem. Sim, mas a configuração não é no hub, né? É na rede. Bom, depois vem o Swift, tá? Certo? Podemos dizer que o Swift atua como um concentrador da rede, tá? Ele é o contrário, tá? Porém, o funcionamento lógico difere. Bom, o hub aqui, ó, praticamente ele atua como barramento, tá? Simplesmente estende, né? Certo? Não é fácil, né, meu velho? Eu tô tirando essa luz aqui, cara. Só um pouquinho aqui. Essa luz aqui tá complicada hoje no olho. Só um pouquinho aqui. Bom, podemos dizer que o Swift atua como um concentrador de rede da mesma forma que o Hub, o qual estudamos há pouco. Porém, o funcionamento lógico difere, tá? Até então, sabemos que o Hub tem seu funcionamento atuando como um barramento. Já o Swift utiliza uma estrutura mais parecida com ponto a ponto. Isso acontece pois o mesmo não realiza a replicação de dados de forma direta para todas as interfaces de rede, sim realiza o chaveamento das interfaces. Com esse chaveamento, cada porta receberá somente os dados que tem como destino o host que está ligado a ela, tá? Então, o Swift vocês podem, até porque a palavra switch, né, é chaveamento, tá, em inglês, tá? Então, esse chaveamento das interfaces acontece através da montagem de uma tabela interna do Swift, com todos os MACs, tá? O MAC são os endereços dos dispositivos conectados a eles, tá? Então, tem que ter uma configuração, tá? O hub lá, simplesmente, é um replicador, tu põe lá e deu, né? Vai aumentando a rede. O Swift já tem que ter essa configuração, tá? Assim, ao receber um determinado pacote, o mesmo tem em seu cabeçalho processado, onde constam os endereços de origem e destino, tá? Então, vocês não esqueçam que o Swift tem o chaveamento, tá? E ele tem que ter a configuração para onde vai e da onde vem, tá? Então, esse precisa de uma configuração, tá?
Ah, deixa eu só ver aqui onde tem que marcar aqui para vocês. Onde constam os endereços de origem e destino da informação. Tá? Então, o Swift já vai ter que ter essa configuração. Professor, desculpa. Fala. A diferença do switch do hub é que o hub não tem nenhuma memória. Então ele nunca sabe para quem tu está entregando o pacote. Quando tu dispara um pacote, ele sempre vai para todo mundo. Já o switch, ele tem uma pequena memória, então ele sabe, olha, o computador A está disparando para o B, então ele entrega direto para o B sem chegar no C. Mas o switch não requer nenhuma configuração, tá? Nenhuma mesmo. Eu até li isso aí no livro, eu acho que esse livro tá... Eu discordo um pouco das coisas que estão no livro, mas no switch não tem configuração, tá? O hub não precisa de configuração. Não, o switch também não. O Swift não precisa de configuração? Não, se o senhor achar um que precisa de configuração, aí até tranquilo. Eu não conheço nenhum switch que precisa de configuração, tá? Não conheci. Switch gerenciável. Tem alguém falando? Pode falar, por favor? Desculpa, é o Leandro. Existe switch gerenciável, né, no caso. E tem o switch simples também, que não precisa de configuração. Sim, mas o gerenciável? Claro, que aqui ele não fala isso, ele só falou Swift, né? Só switch. O switch. Switch. Então é o simples, não precisa de configuração, Mas existe switch gerenciável que necessita. Normalmente. E daí esse endereço, o MAC e o address, né? Que é o endereço de máquina. Normalmente tu precisa usar o switch gerenciável quando tu tem que unir duas redes separadas. Por exemplo, tu tem a 10.0.0.1 e a outra usa o 20.0.0.1. Aí no switch gerenciável tu configura para as duas redes se conversarem. Exatamente. Que não dá para fazer no hub, isso não dá para fazer no hub. Não. Mas ele é opcional, tu não precisa ter isso aí. Não precisa. O hub é bem simplificado, na verdade, né? Na verdade, né? Tipo, o hub, na verdade, é só que tu quer ligar 3, 4 máquinas ali, tu põe um hub, já que tu tem só uma saída, sei lá, e tu liga tudo e deu. Ele toca e põe, né? Só que fica bem ruim, né? A conexão fica baixo, ele como é que dá uma latência terrível, né? Eu me lembro disso, do hub, tá? Agora, esse switch aqui, tá? É o seguinte, ó. Eu até vou pegar essa página, porque aqui, ó, como tá no livro, certo? Ele coloca aqui, ó. Se cair na prova, tu vai ter que colocar como tá aqui. Certo? Se o livro desatualizou esse texto aqui, tudo bem. Mas se cair na prova, vocês vão ter que responder como tá nesse livro, cara. Até eu vou anotar essa página aqui, tá? Para ver isso aqui, deixa eu ver a página 127, tá? Porque assim, ó, a prova é feita em cima do livro, tá? E eu sei que é uma coisa terrível, né, cara? Porque, tipo, tecnologia, tu escreveu um livro, o livro morreu. Já nasce morto, desatualizado. Fala, César. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. A respeito disso, realmente, eu fiz uma das provas e caiu exatamente essa questão do hub, do switch, onde um atua, onde o outro atua. Então, realmente fica a dica. Ela é bem válida mesmo. Obrigadão, César. Nada. Eu anotei aqui a página 127 do livro, né? Claro que é excelente todo o debate, toda a colaboração, né? Mas como o César falou, né? Tem que alertar. E eu vou passar isso aqui também para eles, tá? Se não precisa ou precisa. Porque o que eu sei, tá? Que eles fizeram a licitação e os livros serão tudo atualizados. Porque tem que atualizar, né? Os livros... Sabe como é que é? Essa definição do switch aí, professor, eu mexo com rede, eu acho que desde 94. E desde 94 o switch é assim. Então, eu acho que... Nada contra, tá? Mas é só para avisar o pessoal que, por exemplo, tu vai no mercado de trabalho, o cara te pede bota coisa lá no switch, a pessoa vai, não sei configurar um switch, mas nem precisa, é só plugar na porta e deu. Entendeu? Mas nada contra. Mas tudo, eu também concordo, tem que fazer o que está no livro para a prova lá. É só informação, tá? No geral.
esse switch gerenciável eu sei que existe também, mas o meu livro aqui ele não está tratando desse gerenciável, por isso que eu nem falei nesse, né? Tá? Porque, tipo assim, aqui a minha máquina aqui, eu botei lá dentro, de fato, eu botei um hubzinho lá na outra peça, né? Porque eu tenho duas peças, na verdade, eu tenho 2 roteadores aqui para dar conta, né? Lá na outra eu tenho um hubzinho que distribui lá para as máquinas lá dentro. E aqui no caso, não, porque eu vou ter um outro roteador aqui e é só uma máquina, o resto tudo é Wi-Fi mesmo. Né? Isso E é o até hub uma coisa. Isso é até uma coisa que eu falei lá no grupo da zoeira, né? Que, por exemplo, se a pessoa lê o livro aqui, ela compra um hub e chega e bota em casa e pensa, é só eu plugar tudo que vai funcionar a minha rede. Não vai funcionar, entendeu? Então, é um curso que a gente está tendo uma introdução à rede, mas a gente não sabe nem copiar um arquivo de uma rede para outra. E não é uma crítica a você, tá, professor? Só para deixar bem claro. Mas é que a nossa introdução a redes não mostra nem como copia um arquivo na rede. A gente vai aprender até o Wireshark na próxima ali. Vai aprender a ler binário de pacote de rede e não sabe configurar um endereço IP no Windows, muito menos no Linux, né? Então eu acho que essa é a parte pecaminosa do EAD, como eu coloquei lá hoje, né? A gente vai aprender muita teoria e não vai saber fazer nada. Alguma coisa defasa muito rápido, né? Porque, na verdade, o que acontece? O pessoal mesmo, tá? Tu em casa, o pessoal, vamos dizer, o consumidor geral, né? O consumidor geral mesmo, ele não vai nem chegar perto do switch nem do hub. Ele vai comprar um roteador, né? E o roteador hoje, sim, né? Já é roteador e nem fala mais de modem, até porque ele também evoluiu. Né? E hoje os roteadores também são verdadeiras máquinas, com cache, memória, um monte de funções a mais também, né? É uma loucura, tá? Então, hoje mesmo, a grande vedete da nossa conexão doméstica, a grande maioria que nós vamos ver é o roteador. Que também, né, a gente praticamente não vai configurar, porque a Telefônica veio, instalou lá na tua casa, configurou, deu o sinal para ti. O sinal vem até ele. Tu vai botar a senha do Wi-Fi e qualquer máquina praticamente que tu ligar ali atrás nas saídas dele, na porta, e tu conectar, precisar de uma conexão física, ele já vai sair liso, né? Rodando também, né? Então, não vai precisar praticamente mexer. Agora sim, se o cara for montar a rede mesmo, aí sim, né? Esse é um curso só de introdução para saber que existe, né? O cara quiser trabalhar em rede, ele vai ter que fazer um curso de rede mesmo, específico com hardware de rede e aplicativo de rede, né? Certo? Eu configurei rede na minha máquina, tá? Que eu me lembro 1 ou 2 vezes na vida. Até porque depois eles botaram essas configurações dinâmicas, DHCP e tudo, né? Tu nunca mais faz isso, tá? Mas eu cheguei a fazer essa configuração de rede quando eu instalei o Linux Minimal. Tá? Daí sim, é um quarto, né? Fazer essa configuração. Para ter uma ideia, na época, tá? Eu tive que ligar para a Oi e os caras da Oi não sabiam me dar informação. Para ter uma ideia, tá, Jean? Eu liguei para a Oi. Eu disse, cara, eu tenho a conexão de vocês, mas eu não uso esse Windows, cara. Eu tenho que usar Linux. Eu uso Linux. Eu Ninguém sabe. preciso Ninguém configurar. E eu preciso configurar. E daí, meu velho, eu liguei para a Oi, na época, eu acho que era Oi, eu não me lembro mais do símbolo, tá? Era um símbolo laranja, eu acho que era Oi. Eu sei que eu liguei para os caras acabaram me dando um outro telefone. Em São Paulo, os caras me deram um telefone do Paraná. E daí, no Paraná, eu consegui falar com uma pessoa que não era da Oi, obviamente, não era. Era, de fato, um cara que trabalhava com rede, tá? Tipo, alguém que faz serviço para eles. E daí, o cara me deu as mãos para eu conseguir fazer a configuração do meu roteador para pegar a conexão via Linux na época, tá? Então, para vocês terem uma ideia. Depois, graças a Deus, que veio esses protocolos novos, veio essas configurações dinâmicas, como o DHCP hoje, tá? Praticamente tu pluga ali e deu. Só, né? O máximo ele pediu uma vez a senha e acabou. Nunca mais, tá? Mas, assim, não foi fácil. Não foi fácil, tá? Fazer essa configuração. E tu vai aqui, mexe ali, e é rede cabeada, e não sei o quê. Né? Hoje, graças a Deus, é tudo... Praticamente chega na tua casa e tu pluga ali e sai rodando, né? E hoje, o grande
O grande personagem dentro da nossa casa é o roteador, né? É o cara que distribui, tá? O roteador também, ele evoluiu muito, tá? Eu estava vendo aqui, o livro é de 2016, tá? O livro físico é 2016. Depois, até no intervalo, até acho que eu consigo ver agora aqui, eu estou na página 125, tá? E eu creio que eu estou na mesma versão, né? É 2016, a mesma versão de livro, tá? Então, o livro é 2016, certo? Tá? E, obviamente, que a gente sabe que, se tratando da tecnologia, 2016 para cá, o hardware evoluiu muito, obviamente, tá? Uma outra coisa, tá, gente, que eu acho que a gente estudou isso em arquitetura de computadores, tá? O hardware nasceu primeiro que o software. O hardware, ele sempre está mais evoluído, tá? Pode ter certeza, certo? O hardware está sempre mais evoluído, tá? Então, obviamente, que quando ele escreveu esse livro aqui sobre roteador em 2016, por mais que ele tenha pegado o roteador top lá da época, esse roteador hoje, né, não é mais o top, certo? Tá? Então, o roteador, e de fato, hoje, ele é a grande, né, o grande astro dentro da nossa casa, né? Ele recebe a internet que vem da rua, tá? E o que acontece? Além dele receber essa internet que vem da rua, né? Ele distribui para dentro das nossas casas. E ele tem tanto uma conexão cabeada, se tu precisar ligar fisicamente um notebook, né? Por exemplo, eu tinha um notebook que o Wi-Fi não funcionava mais. Então, simplesmente puxava um cabo e tá funcionando o notebook, certo? E ele também distribui tanto o cabeado e tanto o Wi-Fi, né? Que é o wireless, né? Sem fio. O Wi-Fi, né? Wireless é sem fio em inglês. Não precisa mais dos fios, tá? Então, o roteador faz tudo isso. O roteador hoje, dentro da nossa casa também, tá? Ele não faz só essa questão de conexão, tá? O roteador hoje tem cache, tá? Ele tem proxy, ele tem várias coisas internamente dentro dele, tá? Ele tem uma verdadeira gama, inclusive de mapeamento do que tu mais visita, aqueles endereços DNS que a gente viu, tá? Hoje ele já tem dentro dele caches que guardam isso aí, essas informações. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje já existe ataque de hacker pelo roteador da pessoa. Tá? O cara hoje consegue, o hacker ele consegue atacar o teu roteador, ele não precisa atacar o teu computador. Para vocês terem uma ideia, tá? O quanto evoluiu a coisa e o quão importante se transformou o roteador, certo? Então, Detalhe, né, senhor? Detalhe, atualmente, como as casas estão todas conectadas, trava elétrica, tudo elétrico, tu vai hackear a casa da pessoa inteira, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Foi o Alex que falou, né? Tu sabe, Alex, que eu fui numa exposição de uma casa inteligente dessa aí, cara. Isso aí que tu falou, cara, foi levantada essa questão lá na palestra, tá? Sim, até porque, senhor, tipo, como a casa está toda conectada, se você acessa o Wi-Fi e dá um jeito de quebrar essa conexão, a casa vai estar aberta. Exatamente, né? Tu sabe, cara, que assim, ó, claro que eu amo tecnologia, né, cara? Eu amo tecnologia e tal, eu gosto de tecnologia, eu vivo disso, né, cara? Mas sabe que tem algumas coisas que eu acho que o método antigo ainda é bom. Eu também, senhor. Eu também acho. Apesar de ser da geração um pouco antes da Z, né? Mas eu também sou adepto daquela. Às vezes eu prefiro a caneta. Cara, tu sabe que esse negócio né? É claro que eu sei que é natural, né? O avanço, né? E tudo. Nós temos aí tanto é o crescimento do Arduino, como é que é o outro Raspberry Pi, né? Que são já esses controladores e computadores que cabem numa palma da mão e tu consegue conectar várias coisas. Até como a colega que falou da Alexa, né, cara? Olha quanta coisa hoje tu coloca na tua Alexa, né, cara? Eu aqui, por exemplo, a minha Alexa, cara, na verdade, eu tô usando ela só para controlar minha TV aqui, ó. Eu não deixei ela controlar nada, tá?
E hoje eu até estava brigando com ela aqui, né? Eu disse para ela, pô, Alexa, se é para me desobedecer, já basta a minha esposa, né? Agora até a Alexa está me desobedecendo, cara. Eu pedi uma coisa que ela botou outra, cara. Até ela já está discordando de mim, cara. Só, Alexa, te comprei, te paguei, pelo menos tu PC. E ela discordando de mim, botando uma outra coisa. Então é o seguinte, o roteador, né? Hoje, como o colega falou, cara, antigamente a gente tinha que cuidar para o cara não invadir o computador. Hoje o cara pode invadir o roteador. E se ele invadir o roteador, como o colega muito bem falou, se a casa está conectada, velho, ele tem acesso a tudo na casa, todos os dispositivos também, inclusive, pelo roteador, tá? É por uma dessas questões que eu também desligo o roteador de volta de vez em quando, tá? Até para ele, né, baixar esse cache, essas informações, tá? Claro que a gente vai ter segurança da informação e, obviamente, que isso é apenas para dar uma limpeza, né, digital na minha cabeça, na minha mente, não ficar conectado 24 horas e tal. Mas também tem essa questão, né, cara? Obviamente que eu sei no que eu clico, no que eu linko, mas quanta gente, cara, clica em quanta coisa sem saber o que está clicando, cara. E isso está entrando no teu roteador. Fala, Cleverson. Professor, tá me escutando? Tudo certo? Perfeito. O senhor estava falando ali dos roteadores também. O grande problema também hoje em dia é as senhas fáceis, né? Que são as senhas padrões. Admin. Fica muito mais fácil de qualquer um conseguir acessar o teu roteador. Então é mais fácil pegar e botar uma senha, né, no roteador para que ninguém consiga acessar com a senha padrão. Olha, muito bem lembrado, Cleverson. Muito obrigado aí, viu só, cara? Muito boa. A aula ao vivo é outra coisa, né, cara? Aí, ó, o Cleverson lembrou, tá? Talvez aqui, né, nem todos saibam que estão aqui na aula, né? O roteador tem uma senha, tá? A senha do meu roteador aqui é bem desgraceira mesmo, bem difícil. Mas como o Cleverson falou, cara, tem cara aqui que para tu entrar na configuração do roteador, tu põe o endereço dele ali e a maioria dos roteadores, a senha é admin. Já imaginou, cara? Que loucura. Daí o cara entra na configuração do teu roteador, certo? A senha é admin? Sim, não, tem o usuário e a senha é admin. Os caras não trocam, entendeu? O cara É a senha padrão que vem no roteador, né? Daí os tem que caras se botam trocar. admin e admin, que é a senha padrão, eles conseguem ter acesso ao teu roteador. Daí tem acesso a todos os dispositivos da casa também. Entendeu? Porque assim, ó, se o roteador, tu tendo um computador, ou na verdade, tu pegando o Wi-Fi dele, ele tem um endereço que tu digita no navegador, tu entra no teu roteador, na configuração dele. E daí ele tem uma telinha ali, cara, que o pessoal põe admin, imagina, a senha é admin. Fala, Thomas. Professor, se tu mudar a senha que vem de padrão no roteador, eles não conseguem ver, né? Não. Tá bom, muito obrigado. Quando eles vieram fazer aqui a configuração, a gente trocou, né? Tá? A minha operadora, tá? Eu, de fato, como eu disse para vocês, tá? Depois eu cancelei com a Oi, tá? Inclusive, entrei até na justiça com eles aí. E daí, depois, eu já uso uma operadora há 12 anos. Tá? Então... Mas às vezes é isso que dá problema sobre essa senha admin. Às vezes tu vai tentar configurar, que nem foi o meu caso, eu estava tentando modificar a senha, né? Porque eu tenho um pouco da noção, só que o meu provedor de internet não deixava eu acessar o meu modem, entendeu? Pois é. Deu uma briga, mas graças a Deus deu tudo certo, mas demorou, viu? Demorou. Sim. Eu tive que eu cancelei eles e acabei entrando na justiça contra eles. É claro que isso é uma coisa que leva 300 anos, né? Quando aí sai, né? Professor, outra coisa importante também, o senhor estava falando sobre o roteador ter cache e ele armazenar algumas informações. Quando o senhor entra no navegador na página anônima, ele tem algumas mensagens ali que ele te avisa que o seu, como é que ele fala, seu provedor de internet ainda vai conseguir ver quem você acessa, ou o seu gestor de rede, coisa do tipo. E também o roteador, todos os IPs que tu acessa, estando ou não em página anônima, vão ficar registrados no roteador. Cara,
Esses dias eu falei isso, tá? Eu falei, muito bem lembrado aqui, tá? Esse dia eu falei isso e teve uma pessoa até que... Eu disse, gente, não existe privacidade na internet. A página anônima, tá? Aquilo ali apenas a tua mãe ainda não descobriu como é que vê o histórico, tá? É só a tua mãe que ainda não sabe descobrir aquilo ali, tá? Mas não existe, gente. Até porque vocês podem pesquisar o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei que foi aprovada, tá? No ano da Copa no Brasil, tá? Lá no governo da Dilma. Isso foi assim, meio que aprovado às escondidas, tá? O que é o Marco Civil da Internet, cara? Não existe privacidade no Brasil de qualquer conexão. Tudo que tu navega, que tu clica, não interessa que aba tu use, ou que navegador tu use. Se tu conectou por uma operadora, eles são obrigados a ter o endereço, o IP que tu visitou, montar um relatório e mandar para o Ministério da Justiça do Brasil. Isso é todo mês, cara. Desde 2014. Os caras têm todo o histórico de navegação de qualquer brasileiro. Tá? Mas o povo não A sabe. anônima é só pra si mesmo. É só para tua mãe que ainda não descobriu, cara. Entendeu? Só esconde da mãe. Tá? Mas quando ela descobrir ali, ela já vai saber também o que tu tá vendo. Tá? Então, vocês podem dar uma olhada aí, tá? Marco Civil da Internet. Foi aprovado em 2014, cara. Tá? O pessoal nem fala nisso, tá? Então as pessoas pensam assim, tem essa ilusão que existe privacidade. Não existe nenhuma privacidade na internet, tá? Porque o operador é obrigado a ter o teu IP, o IP teu e o IP da onde que tu vai ir, o endereço onde tu vai ir, né, cara? O que tu vai navegar. Eles são obrigados a marcar isso, fazer um relatório e entregar para o Ministério da Justiça todo mês, tá? Eles têm ali o histórico de tudo que tu navegou, cara, não interessa. Tanto Tá? é, Não senhor, existe. que o senhor também estava falando da Alexia. A Alexia, ela fica gravando o áudio 24 horas, até sobre a questão dos comandos de voz. Tanto é que quando teve o julgamento lá do Johnny Depp, eles queriam usar os arquivos da Alexia dele como prova, né? Para o julgamento, que daí tinha os áudios gravados e as coisas, porque ela fica gravando sempre. E também ela tem uma questão, um sistema dela, que se tu desconectar ela da internet, ela vai procurar um sinal da Alexia mais perto e vai se conectar na Alexia mais perto e pegar a internet daquela Alexia. Então, nem desligando da internet tu vai conseguir se salvar. Cara, e isso aí que tu tá falando é tão verdade, tá? Porque eu tenho uma Alexa que a Alexa fica comigo aqui no escritório, tá? E esses dias eu botei ela no bolso, tá? Porque a minha Alexa, ela é assim, ó. Minha Alexa, ela é assim, ó. É no Fire Stick que eu tenho ela, tá? Essa é a minha Alexa. Eu botei ela no bolso, tá? Eu fui lá na casa, lá conversar com a mulher. Cara, quando eu voltei aqui e liguei o Silk é o navegador da tela da TV que tem. Cara, era tudo já sugestionado do que eu e ela tinha conversado lá dentro da casa, como tu falou. Eu tava com ela totalmente no bolso, desligada. Cara, captou a conversa e já tava mostrando aqui no Silk tudo da nossa conversa, sugerindo tudo que a gente tinha conversado lá dentro. Loucura, né? Não tem privacidade mesmo, tá? Agora tem 2 mulheres mandando em mim já. É que as Alexas, elas que são as espiãs dos robôs que vão dominar o mundo. Elas ficam mandando propaganda por enquanto, em vez de dominar o mundo. Cara, não adianta tu desistir, cara. Eu comprei essa aqui, cara, e é muito boa. Tá? Eu estudo muito com ela, porque ela tem um navegador na TV, né? Que é o Silk. Então eu ponho ali, vídeo sobre rede, vídeo sobre isso, eu quero ver uma aula sobre programação orientada a objeto, e ela dá uma tripa ali, toca em sequência, e ela toca. E nem hoje tarde, né? Às vezes tu tá assistindo na metade do vídeo, né? E daí tu diz para lá, Alexa, põe no início do vídeo de novo, e ela faz tudo para ti automático. Então, cara, não existe privacidade, tudo bem, já me acostumei, né, com esse golpe na vida, mas ajuda bastante, cara. Faz tempo que eu não pego controle na TV. É só com a Alexa mesmo, tá? Ô, senhor. Pode falar, eu só tô lendo aqui sobre o Pedro botou aqui, ó.
O telefone também faz isso. Quem nunca conversou algo com um amigo e depois as propagandas do YouTube eram sobre o assunto que conversou. Obrigado, Pedro. A Ana Souza botou assim, hoje eu estava conversando sobre prato com um colega no serviço. Depois apareceu propaganda no Insta do prato. Olha aí. A gente tá cercado, né, cara? É o benefício. A gente tem o benefício da tecnologia, mas também tem os ossos do ofício. Tem esses malefícios, né? Pode falar quem Tem ia isso falar. com várias redes sociais, professor. Facebook, Twitter, Instagram. O professor, tem uma pergunta. Alexa é muito caro? Cara, essa aqui que eu comprei da Stick TV, cara, eu paguei. Parece que eu paguei 200 pila, cara. Eu não achei caro. Tá? Pode falar, Júlia. A gente aqui em casa, a gente tem Alexa e a gente usa para tudo, até para ligar as luzes. Liga a luz do quarto, liga a luz televisão, computador, tudo. E aí quando a gente desliga na tomada, sai batendo desesperado que não consegue ligar, porque é só com a Alexa, para tudo aqui em casa. Tudo. Só falta mandar ligar o chuveiro para tomar banho, porque ela liga tudo. Não é. Aqui pra mim ajuda muito para estudar, né? A Ana a gente fica mal acostumado, né? A gente fica mal acostumado com ela. Eu acabo não usando nunca nem o controle da TV, né? Porque ela tá ali na TV, no Stick TV e tal, e eu faço tudo por ela. Como a Ana colocou aqui, ó. A Ana viu os preços, tá? Alguém perguntou o valor. E como a Ana colocou aqui, ó, compra direto na Amazon, tá? Porque às vezes tem cara vendendo aí, já tá usada, não tem garantia. Daí tu comprando direto na Amazon, nem que tu pague um pouco mais caro, tá? Mas acontece que daí tu tem um produto, né, com toda a garantia da Amazon, tá? Então, tem um suporte. E tem um suporte, exatamente, tá? A mesma coisa, tá? Eu comprei na Amazon, eu acabei comprando, quando eu comprei a Alexa, acabei comprando depois o Kindle, tá? Também ajuda muito para estudar, porque ele não tem brilho, né? Então, tu coloca aqui dentro o livro e tu vai lendo, onde tu tá não tem brilho, é muito bom e tem várias funcionalidades. Também, tem muito... Aqui eu tenho a Alexa Echo Show. Na época, eu paguei nela 350. Mas ela tá isso aí até agora. Tipo, tem uns que tu acha até eu não olhei. Mas ela é muito boa, assim, ela tem a telinha, a gente vê coisa nela, passa por ela na tela, ela é muito boa. Só um pouquinho, já vai começar o recreio. Vai começar o recreio agora. Ô, senhor, aqui em casa é mais fácil ainda, eu tenho o Alex, o meu primo. Eu só deixar ele jogar no meu PC algumas horinhas que o Alex, desliga a luz ali pra mim. Ele vai, é show de bola e bem econômico. Aqui em casa também. Eu sou o Alex, no caso. Boa! Só deixar jogar no videogame. Faz até café, o Lucas botou, né? Café. E ainda leva na mão, né? Então tá, pessoal, são 8h05, tá? Vamos fazer 15 minutinhos de intervalo, voltamos a 8h20, tá? Eu vou ali pegar um cafezinho preto, passou da hora do café, já tá me dando delírios tremem, ó. Já tô tremendo. Voltamos então em 15 minutos, tá? Até 8h20. Feitoria, professor.